inteligência artificial, cidades conectadas, ensino à distância, telemedicina. A conectividade e a inovação abrem portas para uma transformação profunda da sociedade e da economia, moldando o presente e desenhando o futuro. E essa evolução não para. Em apenas 3 anos, o 5G já mostra sua força. Com conexões mais rápidas e estáveis, ele impulsiona aplicações que estão transformando setores essenciais da vida dos brasileiros. Serviços públicos, mobilidade, segurança, saúde e educação. Hoje, o 5G já está presente em mais de 1.000 municípios. São 50 milhões de acessos em todo o Brasil. Por trás dessa revolução está um setor que investe mais de 35 bilhões de reais por ano. As telecomunicações são o pilar da transformação digital, levando infraestrutura e inovação para cada canto do país. Mas ainda enfrentamos grandes desafios: alta carga tributária, assimetrias regulatórias, necessidade de políticas públicas que acompanhem o ritmo da inovação. Para garantir que a conectividade continue transformando vidas, é preciso mais do que tecnologia. É preciso diálogo, cooperação e visão de futuro. E é por isso que estamos aqui. Sejam muito bem-vindos ao painel Telebrasil 2025. Onde CEOs, autoridades e lideranças públicas e privadas se reúnem para debater os caminhos da conectividade, da inovação e da inclusão digital no Brasil. Durante 2 dias, vamos falar sobre inteligência artificial, rede 5G e Open Gateway, sustentabilidade e inclusão digital, regulação e novos modelos de negócio. Vamos construir juntos as bases de um país mais digital, mais conectado e mais justo. O futuro é agora e ele começa aqui. Você vem? Olá, um ótimo dia a todas e todos. Eu sou Larissa Alvarenga, jornalista, e terei o prazer de estar com vocês durante este evento tão especial. Em nome do presidente executivo da Telebrasil e da Conexis, Marcos Ferrari, gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais uma edição do painel Telebrasil, o mais tradicional e relevante encontro de lideranças do mercado de telecomunicações. Este é o encontro em que discutimos e trocamos ideias. O momento em que o mercado de telecomunicações, por meio de suas operadoras e principais empresas de tecnologia, mostra caminhos para um país mais conectado, eficiente e inclusivo. O evento não seria possível sem os nossos patrocinadores, que viabilizaram este evento. E por isso, nossos agradecimentos especiais a eles. Destacamos nosso patrocinador Diamante, a Huawei, e destacamos os nossos patrocinadores Platinum, Algar, Claro, Cleartech, TIM e Vivo. Destaco também os nossos patrocinadores Ouro, Ericsson, Nokia e Qualcomm. Para dar início ao evento, gostaríamos de convidar, como presidente da Telebrasil, o senhor Christian Gebara, que conclui neste evento o seu mandato de 2 anos. Chamo ao palco também para recepcionar as autoridades o presidente da Telebrasil pelos próximos 2 anos, senhor Alberto Griselli. Senhor Griselli já está se posicionando aqui no palco. Peço novamente uma salva de palmas aos nossos anfitriões. Para compor a nossa abertura, convidamos as seguintes presenças no palco:
Senador Eduardo Gomes, primeiro vice-presidente do Senado, aqui representando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão Especial de IA da Câmara dos Deputados, aqui representando o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Senhor Ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho. Senhora Ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck. Podem se acomodar, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Gostaríamos de citar a presença de algumas pessoas aqui, já agradecendo a presença de todos vocês. Nossas autoridades podem se acomodar. Gostaríamos de agradecer o deputado Vitor Lippe, ex-deputado Júlio Seneghini, o embaixador da Itália, Alessandro Cortese, José Félix, presidente da Claro, Cristiano Flores, presidente da Aberte, Elisa Leonel, secretária de Governança do MGI, Juarez Quadros, ex-ministro das Comunicações, Otávio Pierante, conselheiro da Anatel, Oscar Simões, presidente ABTA, André Magalhães, presidente Telebrás, Enilson Camulese, presidente IT, Rubem Delgado, presidente Softex. Temos também Hermano Tércius, secretário de Telecomunicações, muito obrigada. Gostaríamos de destacar a presença na plateia do deputado federal e ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a quem agradecemos pela parceria nos últimos anos em projetos tão importantes para o setor e para ampliar a conectividade do país. Bom, quero agradecer então a presença de todos vocês. Passamos a palavra ao presidente da Telebrasil na gestão 2023-2025, senhor Christian Gebara, para suas palavras, e em seguida vamos para o pronunciamento do presidente da Telebrasil na gestão 2025-2027, Alberto Griselli. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria de iniciar cumprimentando o nosso excelentíssimo senhor Ministro do Estado de Comunicações, Frederico Siqueira Filho. Ministro, muito obrigado pela sua presença e, ao nominá-lo, saúdo todas as autoridades, empresários, imprensa, academia e sociedade civil que hoje se fazem aqui presentes. Saúdo também a excelentíssima senhora Ministra do Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que nos prestigia neste, que é o evento mais importante do setor de telecomunicações do país. Cumprimento os conselheiros Otávio Pierante e Edson Holanda, da Anatel, e ao saludá-los, estendo minhas boas-vindas a todos os diretores, superintendentes e colaboradores da agência. Por fim, cumprimento o senador Eduardo Gomes e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, representando a presidência das respectivas casas legislativas, e a todos os parlamentares e assessores aqui presentes. Tive a honrosa missão de presidir, nos últimos 2 anos, a Telebrasil, Associação Brasileira de Telecomunicações, que reúne mais de 60 entidades do setor, entre operadoras, fornecedores de equipamentos, entidades representativas, Instituto de Pesquisas e Inovação Tecnológica e a Conexis Brasil Digital, que tem as principais operadoras de nosso país como associadas. Hoje, ao concluir esse ciclo, tenho orgulho em afirmar que o Brasil está ainda mais conectado. Segundo o último levantamento da PNAD, o acesso à internet e o uso de celulares bateu um novo recorde no ano passado no Brasil. O acesso à internet está presente em 74,9% de domicílios e o uso de celulares atingiu 167,5 milhões de pessoas acima de 10 anos de idade, com o dispositivo móvel. No recorte sobre o uso de celulares, foram os usuários com 60 anos ou mais que registrou maior crescimento, de 66,6% para 78,1%. Todos esses dados estatísticos comprovam a essencialidade da conectividade para a população brasileira e como o nosso setor vem contribuindo com robustos investimentos contínuos para tornar o avanço rumo à universalização do acesso uma realidade.
A Telebrasil é a maior e mais ampla representante de um dos setores mais dinâmicos e transformadores da economia. Superando as obrigações previstas no edital do 5G, a tecnologia já está presente em mais de 1.000 cidades, com mais de 50 milhões de acessos em todo o país. A nova tecnologia já revoluciona o agronegócio, a indústria e inúmeros serviços. Esses avanços só foram possíveis devido aos altíssimos investimentos do setor, que anualmente superam 35 bilhões de reais. A modernização das leis municipais de antenas em centenas de cidades foi um fator-chave desse avanço e possibilitou licenciamentos mais ágeis para a instalação da infraestrutura de conectividade para os cidadãos. O 5G também trouxe resultados além dos avanços tecnológicos da nova geração móvel. Recursos aportados pelas operadoras no leilão permitiram a construção de infovias importantíssimas para levar mais conectividade para a região norte. Um exemplo é a Infovia 3, entre Belém e Macapá, que está em operação para beneficiar 1,5 milhão de pessoas. A Infovia 4 está em fase final para ativação e, logo mais, conectará também Boa Vista. Nesses 2 anos, políticas públicas relevantes também avançaram, permitindo que cada vez mais brasileiros se beneficiem das telecomunicações e da nova economia digital, promovendo inclusão social e digital. Na educação, a EASSE, a entidade administradora da conectividade de escolas, com recursos do leilão do 5G, levou internet de alta velocidade e rede Wi-Fi de qualidade a 6.000 escolas em todo o país, impactando diretamente o cotidiano de mais de 750 mil estudantes e professores em todo o Brasil. A meta é chegar a 38 mil escolas até o final de 2026. Os recursos do FUST, o antigo pleito do setor, finalmente passaram a ser aplicados na expansão da conectividade. Desde 2023, mais de 3 bilhões de reais foram direcionados a projetos que possibilitam a conexão de áreas de baixo desenvolvimento econômico e de quase 20 mil escolas. Isso significa que milhões de crianças e jovens da rede pública passaram a ter acesso a um serviço essencial, a conectividade, passo fundamental para a maior inclusão social, tendo a digitalização como acelerador. Gostaria aqui de agradecer ao ministro Juscelino pelo trabalho, não só nessa utilização do FUST, mas como em outras políticas públicas que foram essenciais para a digitalização do nosso país. Obrigado, ministro. Na reforma tributária, obtivemos a inclusão do setor na alíquota máxima de cashback, uma vitória para o cidadão. A medida reduzirá o custo do serviço de telecomunicações para as famílias de baixa renda, com redução da carga tributária para aqueles que mais necessitam. Em um mundo cada vez mais conectado, os dispositivos e serviços de telecomunicações assumem papéis essenciais no cotidiano. O setor tem consciência da sua importância na vida dos brasileiros. A Defesa Civil Alerta é um exemplo da contribuição direta às políticas públicas. Com tecnologia ofertada gratuitamente pelas operadoras, a Defesa Civil passou a enviar alertas de emergência mais eficientes, utilizando a tecnologia Cell Broadcast. As mensagens alertando para riscos e desastres naturais aparecem diretamente na tela dos celulares, sem necessidade de cadastro prévio. A iniciativa, lançada no fim do ano passado, já está disponível nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste e segue em expansão para todo o nosso território. O programa Celular Seguro, por sua vez, resultou na parceria estratégica com o Ministério da Justiça, frente ao desafio da segurança pública, principalmente em grandes cidades do país. A plataforma, que completará 2 anos em dezembro, permite o bloqueio de aparelhos roubados ou furtados, prevenindo fraudes e apoiando a atuação das forças de segurança no combate a esses crimes. O diálogo permanente com o poder público e o Congresso Nacional, que isso é muito importante, possibilitou outros avanços importantes, como a aprovação da sanção da Lei 15.181, que altera o Código Penal, tipificando os crimes e aumentando as penas para furto, roubo e receptação de cabos e equipamentos de telecomunicações, um drama recorrente que prejudica milhões de brasileiros ao interromper serviços essenciais de conectividade e comprometer o acesso a serviços públicos, como saúde e segurança. Destaco também a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou liminar que dificultava a construção de novas torres de telecomunicações, acabando com reservas de mercados locais. Outro importante acontecimento foi a transição do regime de concessão para autorização, uma modernização regulatória imprescindível para que o nosso setor pudesse se adequar às necessidades de uma sociedade cada vez mais digital. Com isso, garantimos ainda mais investimentos para levar conectividade a todo o Brasil.
Esse movimento não teria acontecido sem o relevante papel da Anatel, e aqui destaco também o presidente Baigorre, que conduziu o processo com competência técnica e visão de futuro, garantindo o desenvolvimento sustentável das telecomunicações no país. Já na construção de um ambiente digital mais seguro e inovador, temos trabalhado em prol de um marco legal da inteligência artificial atualmente em curso na Câmara dos Deputados. Essa política pública deve estabelecer um uso ético e responsável da tecnologia, ao mesmo tempo em que promova um ambiente de inovação e avanços tecnológicos alinhado com o desenvolvimento econômico sustentável. Para qualificar essas discussões, em 25, o Brasil reuniu a sua maior delegação no Mobile World Congress em Barcelona, o principal evento de conectividade do mundo. Com representantes do Executivo e do Legislativo, a delegação foi a maior representação brasileira do Congresso Nacional desde a primeira edição do evento, participando ativamente dos debates globais mais recentes sobre conectividades, além de acompanhar os últimos avanços tecnológicos das áreas. E muito do que foi aqui conquistado esse ano teve seu debate ocorrido também em Barcelona. São progressos significativos e o setor seguirá trabalhando para superar os desafios que se apresentam à frente. É justamente por isso que estamos aqui reunidos, para dialogar em busca de ações que acelerem o impacto da digitalização na inclusão social e desenvolvimento econômico, um instrumento cada vez mais transformador na vida dos brasileiros. Agradeço à equipe dos colaboradores da Telebrasil e da Conexis e faço votos de êxito e sucesso ao Alberto Griselli, que me sucederá à frente das entidades. Tenho a confiança de que faremos grandes avanços em temas relevantes para o futuro da digitalização do país. Devemos criar um ambiente de segurança jurídica que impulsione os robustos investimentos que o setor realiza continuamente. E por isso ressalto a importância de debates como o juro sobre capital próprio, na reforma da renda e ao uso sustentável das redes, que deve ser responsabilidade de todos os atores do ecossistema digital, e a racionalização dos fundos setoriais, que se somam à tributação e pesam no bolso dos consumidores. No ano em que o Brasil sediará a COP30, não poderia deixar de destacar o papel do setor na construção de um futuro mais sustentável. Ao expandir o acesso à conectividade, reduzimos desigualdades, criamos oportunidades e impulsionamos a inovação em setores estratégicos como energia, mobilidade, agricultura e educação. Além das pessoas, o setor conecta também serviços essenciais e soluções que promovem o uso eficiente de recursos, a descarbonização da economia e o desenvolvimento inclusivo. Sustentabilidade, conectividade e digitalização caminham juntas. E é com esse compromisso que eu tenho confiança de que o setor continuará trabalhando para que a tecnologia seja uma aliada de um Brasil mais digital, mais justo e mais sustentável. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, em função de um conflito de agenda, agora teremos a saudação da ministra Esther Dweck, do Ministério de Gestão e Inovação, que em seguida precisará se retirar. Muito obrigada, ministra. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria agradecer ao evento pela essa inversão. Desculpa ao novo presidente que vai substituir o que falou antes. Obrigada por me permitir falar na sequência, porque realmente teria que sair. Então, eu queria cumprimentar meu colega, ministro Frederico. Temos várias pautas juntas, né, ministra? Essa semana teremos algumas notícias boas também para o setor. Eu queria cumprimentar o senador Eduardo Gomes, primeiro vice-presidente do Senado, em nome dele, todos os senadores que estão aqui presentes, né, e cumprimentar o presidente Davi também, que tem sido um grande parceiro. Cumprimentar o deputado federal, também Aguinaldo Ribeiro, que tem sido uma liderança importante aí no nossa Câmara, né, enfrentando várias pautas importantes, e os dois enfrentando uma pauta que talvez para o setor e para a gente no governo seja uma pauta essencial, que é a da inteligência artificial, né, em toda a sociedade brasileira. E queria aqui cumprimentar os dois CEOs, né, o Alberto Griselli e o Christian Gebara, não só pela liderança no setor, mas também porque são duas empresas que têm liderado uma agenda muito importante do setor privado brasileiro de ambiental, social e de governança. Então, eu queria parabenizar as duas empresas. No ano de COP30, né, a gente vai contar muito com a participação do setor privado, e empresas que lideram essa agenda acabam sendo importantes lideranças nos seus setores e também influenciando outras empresas de outros setores. Então, parabéns por essa liderança. E eu queria começar falando um pouco
acho que a ideia de um seminário voltado ao fortalecimento das instituições é algo muito importante. No Ministério, a gente é um ministério voltado ao fortalecimento das capacidades do Estado brasileiro de poder enfrentar os desafios. E a gente pensar as instituições na agenda digital talvez seja uma das áreas mais importantes nesse momento do mundo, dado o momento histórico que a gente está vivendo, com a importância forte dessa agenda por tudo que ela representa. E aí eu queria cumprimentar também o presidente da Anatel, que acho que está aqui e dizer que uma das coisas importantes para o setor é justamente um setor regulado como esse, que está, apesar da mudança recente de concessão para autorização, continua sendo um setor com uma regulação importante, e o presidente Lula, desde o seu primeiro mandato, tem fortalecido as agências. Acho que a Anatel reconhece isso, que foi a própria carreira das agências foi fundada na primeira gestão do presidente Lula, foi reforçada no segundo mandato, e agora, no seu terceiro mandato, novamente, a gente fez uma reestruturação das agências, tanto autorizando concurso, reestruturando a carreira, que eu acho que ter agências para um setor como esse, agências capazes de enfrentar os desafios, é super importante, então queria, mais uma vez, reforçar isso. E o Ministério ele foi criado justamente para pensar uma gestão pública eficiente e inovadora, voltada justamente para a geração de valor público e para redução de desigualdades. A gente tem pautado por fortalecimento de instituições que prezem por um desenvolvimento soberano, verde, digital e inclusivo. Digital é parte central dessas novas instituições no Brasil. A gente tem feito essa agenda a partir de 3 grandes eixos. Um eixo da gestão de pessoas, mencionei aqui a pauta que a gente tem trazido nas agências reguladoras, mas não só em todo o Estado brasileiro, na parte federal, a área digital e de organizações. E, obviamente, dado o tema dessa mesa de abertura, vamos concentrar nas agendas digitais que a gente tem feito no Ministério, justamente reconhecendo esse momento histórico tão importante, onde a transformação digital passou a ser a base de tudo que a gente tem feito, e especialmente com a chegada da inteligência artificial, com todo o seu potencial transformador, e que tem tanto para ampliar liberdades e capacidades humanas, mas também com riscos de aumentar desigualdades e assimetrias globais já existentes. A gente tem, tanto no Ministério, mas no governo do presidente Lula, fortalecido muito a ideia de soberania tecnológica, e essa parceria com o setor privado é algo essencial para a gente. E para isso a gente precisa fortalecer soluções abertas, interoperáveis, justamente que evitem dependência e garantam transparência. E a gente sabe que a cooperação internacional nessa área é fundamental, e a gente tem discutido justamente que a soberania digital ela não implica o isolamento tecnológico, ao contrário, ela precisa de instituições com capacidade de tomar decisões autônomas justamente sobre infraestruturas críticas. E a gente tem enfrentado muito o risco de manter desigualdades persistentes, focando em 3 dimensões cruciais: na soberania de dados, que é talvez uma das primeiras dimensões dessa desigualdade, da desigualdade de infraestrutura, que a gente sabe que sem recursos, sem acesso aos dados que circulam nos territórios, muitos países enfrentam obstáculos para construir uma base tecnológica robusta, e muitas vezes permanecendo à margem da grande transformação digital que está ocorrendo no mundo, e uma limitação de capacidade. E a gente sabe que, muitas vezes, a ausência de ambientes favoráveis e centros de excelência acaba gerando fuga de talentos, justamente que procuram outros espaços para desenvolver todo o seu potencial. E aqui no Brasil a gente quer percorrer um outro caminho, e para enfrentar justamente essa questão de soberania nessa área digital, o Ministério, em parceria com as nossas 2 empresas públicas de TI, o SERPRO e a Dataprev, tem avançado numa agenda justamente de nuvem de governo. E a ideia de substituir as nuvens públicas para aqueles dados que são estratégicos e são sigilosos e com algum grau de restrição, justamente por infraestruturas físicas que sejam localizadas no nosso país, para justamente garantir uma segurança desses dados. O próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, a gente pretende investir mais de 23 bilhões de reais para uma inteligência artificial que seja inclusiva, soberana, ética e centrada nas pessoas. E toda essa infraestrutura física que está associada a isso, que ela seja feita com base em energia renovável,
justamente reforçando o nosso compromisso com a transição ecológica justa. E uma dos pilares da nossa transformação digital nessa lógica de uma soberania de dados é a infraestrutura nacional de dados. E aqui, mais uma vez, eu queria agradecer ao setor pela parceria recente, justamente na discussão de compartilhamento de dados, que é algo central, tanto para uma boa prestação de serviço público, mas também para combate a fraudes relevantes que ocorrem muitas vezes nos serviços públicos. Então, essa parceria que a gente fez recentemente, justamente no compartilhamento de dados de endereços, né, ela é base da nossa infraestrutura nacional de dados e que a gente tem trabalhado justamente para garantir a interoperabilidade e a qualificação de dados de saúde, educação, assistência social e outras políticas públicas. E, para terminar, eu queria, mais uma vez, agradecer o convite para participar desse painel e reforçar que a gente tem um desafio de pensar os riscos da oportunidade dentro da nossa democracia. Nos termos do Pacto Digital Global, que foi aprovado recentemente pela ONU, onde a gente estava presente, é necessário trabalharmos em conjunto para promover a integridade da informação, a tolerância e respeito em ambientes digitais e para proteger os processos democráticos. Acredito que reduziremos muitos riscos de escolhas equivocadas nesse processo se pautarmos pela essência da nossa Constituição e pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que refletem esforços globais para o bem de todos. Dignificar a pessoa humana, reduzir desigualdade, proteger o clima e tornar a administração pública mais eficiente e transparente. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos reafirma seu compromisso com uma transformação digital inclusiva e sustentável, investindo prioritariamente nas pessoas e reforçando infraestrutura e governança. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Esther Dweck. Gostaria de agradecer a presença de Edson de Holanda, conselheiro da Anatel, e também Maria Buzdugan, representante da Comissão Europeia. Bom, vamos ter o prazer agora de ouvir o senhor Alberto Griselli, presidente da Telebrasil, pelos próximos 2 anos. Bom dia a todos. Um cumprimento aos senhores e às senhoras autoridades, representantes do Congresso, do Governo Federal, da Anatel, do Ministério das Comunicações, dirigentes das empresas associadas, parceiros do ecossistema digital, colaboradores e imprensa, minhas senhoras e meus senhores, assumo hoje a presidência da Telebrasil e da Conexi com um profundo senso de responsabilidade e propósito. Responsabilidade porque o setor de telecomunicações é um motor da economia digital e, consequentemente, do desenvolvimento do Brasil. Propósito porque conectividade não é apenas infraestrutura, é cidadania, inclusão, produtividade e competitividade. O setor de telecomunicações brasileiro faz entregas importantes há quase 30 anos. Temos investido de forma ambiciosa e eficaz com resultados cada vez mais consistentes da evolução tecnológica e da inclusão. No atual onda do 5G, saímos do zero para quase 70% de cobertura de população em menos de 4 anos. E hoje já ultrapassamos 60% das metas previstas de Anatel para 2026. Os grandes beneficiários desse sucesso são nossos clientes. A qualidade do 5G no Brasil já apresenta níveis superiores ao dos Estados Unidos e da Europa. Segundo o dado do OpenSignal, o nosso 5G é o terceiro mais rápido do mundo. A alta qualidade da conexão está também associada à acessibilidade. Mesmo com o desafio da tributação que temos aqui no Brasil, o preço médio por gigabyte, segundo a JP Morgan, é um dos menores de toda a América Latina. Os benefícios para os nossos países vão além do preço e velocidade. Somos habilitadores de transformações. A revolução do Pix, que hoje já ultrapassa 63 bilhões de transações por ano, só é possível graças à conectividade. Um exemplo concreto de como nossas redes estão impulsionando a inovação em larga escala. O Brasil já é também um dos maiores mercados quando falamos de popularização da inteligência artificial. O país é o terceiro maior usuário do mundo do ChatGPT,
com mais de 43 milhões de pessoas. E as projeções indicam que até 2030 esse número pode saltar para 165 milhões. Isso somente será possível por meio de inovação em redes e serviços de telecomunicações. As telecomunicações são, de fato, o sistema nervoso central da inteligência artificial, que dita o ritmo e o impacto das disrupções tecnológicas. Esse patamar de entrega é fruto de grande esforço e comprometimentos industriais, que registra um nível de investimento em proporção à nossa receita, superior àquele, por exemplo, dos Estados Unidos, em 30%. A equação financeira, que sempre foi motivo de grande atenção e apreensão, começa a se aproximar de um equilíbrio. Pela primeira vez, o retorno sobre o capital, o ROIC, da nossa indústria se aproxima do custo do capital. Esta equação é requisito indispensável de um setor saudável e é feito de eficiência operacional, sim, mas também de ambiente de negócio e de políticas públicas que tenham investimento produtivo em telecomunicações como prioridade estratégica. Nesse sentido, é preciso avançarmos em dois eixos. O primeiro é reconhecer efetivamente e impulsionar o valor gerado pela telecomunicações para todo o ecossistema digital, que vai de torres e dutos até OTT. Essa valorização passa pelo menos por 4 capítulos fundamentais. Primeiro, política tributária. Segundo, segurança da infraestrutura. Terceiro, regulamentação do espectro e implantação de redes. E, por último, sustentabilidade de relações entre players. Do ponto de vista tributário, por exemplo, nossa carga é uma das mais altas do mundo, próxima de 30%. E a Internet das coisas somente se desenvolverá mantendo a isenção tributária em vigor. O pleito para a correção desta distorção se tornou até repetitivo, mas nesse momento é fundamental que a implementação da reforma tributária trate o setor com coerência da sua essencialidade. Tributação essencial para um serviço essencial. No quesito da infraestrutura, segundo a Brocopel, só em 2024 mais 100 toneladas de cabos foram roubados no país. 100 toneladas de cabos são 4.500 quilômetros. É um cabo que conecta Rio Grande do Sul até Manaus. Cada metro de cabo roubado não é apenas um problema para a empresa de telecomunicações. É uma escola que fica offline, um posto de saúde que para de funcionar, um comércio que fica sem sistema. Segurança da infraestrutura, acima de tudo, garantia de serviço ao cidadão. A nova lei de roubos e furtos é um ótimo passo, mas não podemos baixar a guarda. É esperado que a regulamentação, sobretudo local, evolua sempre em prol da redução de entraves à implantação de redes de nova geração e o compartilhamento de redes como ferramenta estratégica de massificação do acesso. Ao mesmo tempo, é necessário que a política de atribuição e gestão do espectro continue compatibilizando modernização tecnológica, meta de longo prazo e retorno aos investidores, como no exemplo virtuoso do 5G. Por fim, a sustentabilidade do ecossistema digital passa por uma relação saudável entre os players. O tráfego na rede cresce de forma exponencial, mas a captura do valor se desloca significativamente para fora das redes, em direção às plataformas OTT. Para reequilibrar esta distorção, é essencial promover mesa de negociação entre os atores econômicos, que possam discutir soluções justas. Antes de se definir fair share, é necessário evitar a vedação unfair de qualquer possível negociação, que hoje só favoreceria as big techs globais em detrimento das redes nacionais. Proibir é unfair. Mas um segundo eixo de evolução é a digitalização da economia brasileira, que está ainda no início, e o seu potencial de impacto é extraordinário. Segundo o estudo da FGV, acelerar essa transformação pode adicionar na economia R$1 trilhão por ano. Temos ainda um grande espaço a ser explorado e capturado. No agronegócio, de acordo com a Conectar Agro, apenas 1/3 da fazenda brasileira possui hoje conectividade 4G ou 5G. E segundo o Ministério da Agricultura, o uso da agricultura de precisão pode elevar a produtividade em até 67%. Na manufatura, segundo o estudo da TOTUS, indústria 4.0 ainda não é uma realidade para grande parte da produção do país. Mas, segundo o Instituto Atlas, a sua implementação pode aumentar a produtividade em até 38%.
O desafio em termos de cidade sempre mais inteligente significa a construção de soluções digitais para iluminação pública, saneamento e transporte. O caminho para um Brasil digital está na integração de setor estratégico rumo a maior eficiência, produtividade e melhor uso de recursos. E falando em recursos, essa gestão mais responsável se tornará inevitavelmente uma resposta de tecnologia às urgências ambientais e climáticas. Senhores e senhoras, é nosso setor a base da escola que ensina, do hospital que cuida, do campo que produz, da indústria que compete, do empreendedor que prospera e da cidade que funciona. A Telebrasil a Connexis vai continuar a ampliar sua liderança nessa jornada, atuando com diálogo, cooperação, visão do futuro para conectar governo, empresas, reguladores, academia e sociedade em uma transformação econômica que podemos chamar de digitalização do PIB. Temos muito para trabalhar e espero de poder dar minha contribuição e serviço nessa missão. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, senhor Griselli. Bom, convidamos agora uma mensagem que foi enviada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, que nesse momento está em uma missão internacional. Então vamos acompanhar aqui no vídeo. Bom dia, pessoal. Infelizmente não posso estar com vocês hoje em mais uma edição do Painel Telebrasil. Mas considerando a importância desse evento para o setor de telecomunicações, faço questão de deixar aqui uma mensagem. E essa mensagem que deixo para o setor de telecomunicações é uma mensagem de agradecimento. Agradecimento por serem parceiros do governo federal, do Ministério das Comunicações e da Anatel, na execução de políticas públicas que são transformadoras do nosso povo. Graças a essas políticas públicas que vocês são parceiros, estamos levando conectividade para o interior da Amazônia por meio do projeto Norte Conectado, estamos levando conectividade para as escolas públicas por meio da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, estamos levando 5G para o interior do Brasil, chegando cada vez mais longe com essa tecnologia de ponta. Esse agradecimento também é pela confiança que vocês têm no nosso mercado, no nosso ambiente institucional e no nosso marco regulatório, que permitiu que nos últimos 25 anos, mais de 25 anos desde a privatização do setor de telecomunicações em 1998, dezenas de bilhões de investimentos tenham sido feitos para transformar a economia e a sociedade brasileira. Graças a vocês, a essa parceria, nós cada vez mais estamos fazendo a sociedade brasileira mais conectada, com mais acesso à informação e com mais inovação. A transformação digital que o setor de telecomunicações permite e que viabiliza faz com que toda a nossa sociedade, toda a nossa economia se transforme, se tornando cada vez mais conectada e mais inovadora. Eu queria agradecer especialmente ao Dr. Christian Guevara, que encerra a sua gestão de 2 anos à frente do Telebrasil. E gostaria de saudar o Alberto Griselli por assumir essa nova liderança. A liderança de vocês, Christian e Griselli, é fundamental para garantir que o setor de telecomunicações continue acreditando no Brasil, continue apoiando as políticas públicas e continue fazendo os investimentos que vão mudar a vida do nosso povo brasileiro. Muito obrigado, Christian, pela sua dedicação, pela sua liderança e pela sua amizade. E boa sorte, Griselli. Conte com a Anatel, conte comigo, para que o setor de telecomunicações continue sendo um dos setores de maior destaque do nosso povo e do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Baigorre. Convidamos agora para uma saudação o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da Comissão Especial de IA da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia. Bem, tem gente que não tomou café ainda aí. Queria aqui cumprimentar inicialmente os nossos anfitriões, o Christian, que encerra agora a sua missão, e passa o bastão para o Alberto, e já quero aqui fazer uma menção de reconhecimento desse trabalho seu, Christian, e desejar sucesso
ao Alberto no próximo biênio. Cumprimentar de forma muito especial aqui o nosso ministro Frederico Siqueira, ministro das Comunicações, saudar a nossa ministra Esté, que já nos deixou, também o nosso senador Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado Federal, um grande amigo e relator, né, do PL que trata da inteligência artificial, 2336 de 23, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, né, e que agora eu tenho a missão de relatar na Câmara dos Deputados. Cumprimentar aqui ainda, né, o ex-ministro Celino Filho, que está aqui, que, aliás, eu queria fazer um registro. Eu fui ministro das cidades em 2012, e uma coisa que a gente não conseguia usar era o tal do fundo setorial. Então, parabéns, ministro Celino, que eu acho que foi uma quebra de tabu, porque fundo setorial nesse país sempre serviu para fazer superávit primário. Então, fazer esse registro aqui, eu acho que é justo. Trazer aqui também um abraço do nosso presidente Hugo Mota, que nos deu essa missão de relatar esse importante projeto. Não pôde estar aqui com vocês, mas também trago o abraço dele, um abraço de muito respeito a um setor tão importante que é o de vocês. Eu vou falar muito rapidamente sobre 2 temas que aqui foram tratados. A gente geralmente prepara uma fala, mas quando a gente fala depois de ouvir, a gente tem que fazer algumas menções que são relevantes. Primeiro, a questão da tributação no país em relação ao setor. E aqui a gente tem que falar, eu como relator da Emenda Constitucional 32, né, que depois de 50 anos de discussão, só comigo foram 5, né, quase 6. 6 agora, depois com a parte de legislação complementar, que ainda não terminou, né, ainda estamos discutindo. Mas é importante dizer que, sim, nós temos uma carga tributária muito alta no consumo. Quando as pessoas dizem assim, o país vai ter uma carga tributária muito alta. Não vai ter, ele já tem. Apenas nós vamos, com a reforma tributária, vamos fazer com que as pessoas saibam o quanto estão pagando de imposto. Essa que é a grande verdade. Então, quando falam assim, no maior IVA do mundo, vai ter o maior IVA do mundo, não, nós já temos. Eu acho que nós vamos reduzir, porque nós acabamos, de fato, com muitas questões que são relevantes, que era, primeiro, a acumulatividade, né, a insegurança jurídica que nós temos no sistema tributário, né? Nós acabamos com uma coisa que é a guerra fiscal no país, que isso é extremamente relevante. Levamos a tributação para o destino, ou seja, justiça tributária, porque o tributo fica onde se compra o serviço ou o produto. Acabamos com goods and service, que é uma coisa que, bens e serviços, só existia no Brasil essa separação. Os países iguais ao Brasil, ou emergentes como o Brasil, nós também acabamos com isso, ou seja, não existe mais, existe hoje uma tributação no consumo. E isso, eu acho, que vai fazer com que, a partir de agora, nós possamos cada vez mais olhar de forma detida para avançar nessa justiça tributária, porque nós vamos saber o quanto o cidadão, não os setores, porque o setor não paga imposto, quem paga imposto, em última instância, é o cidadão, lá na ponta. E por isso que o nosso sistema é tão regressivo, porque quem paga, se paga muito na comunicação, e nós temos 200 ou mais milhões de brasileiros que utilizam o serviço de comunicação, e a maioria do nosso país, ainda, infelizmente, né, é formada por uma massa muito grande de pessoas que têm pouca renda. Então, são essas pessoas que estão pagando mais imposto no nosso Brasil, por isso que ele é tão regressivo. Então, esse é um tema que é muito importante. Agora, só para terminar essa parte de tributação, na emenda constitucional, nós aprovamos uma obrigação do governo enviar para o Congresso Nacional a reforma da renda. E eu acho que esse é o tema que nós agora vamos nos deter como sociedade, porque nós estamos vendo uma reforma, eu já tratei isso com o ministro Haddad, com o Dario, com a equipe econômica, para que nós não estejamos tratando de renda, tratando como se fosse de forma segmentada, né? Então, você começa tratando aqui, foi falar de juros sobre capital próprio, né? Você trata da tributação sobre o fundo, você está tratando de cada ponto desse,
E aí uma coisa que é compromisso nosso do parlamento brasileiro é que nós não tenhamos aumento da carga tributária total. Esse é um problema, né? Porque aí sim, eu acho que quando a gente aumenta, e esse foi o objetivo da reforma tributária, quando a gente aumenta a base de arrecadação, a tendência é que a gente possa diminuir, né, o tributo. Evidentemente também que o Estado tem que cuidar dos gastos, porque senão, se você não tem controle de gasto, não tem imposto que dê jeito, que a sociedade sempre vai estar pagando mais para manter o custo desse Estado. Então, essa é uma grande discussão. Por fim, e aí eu acho que esse tema é importante a gente tratar, e a gente fica à disposição, como Congresso Nacional, para continuar essa discussão. Eu tenho pedido ao presidente Davi e ao presidente Hugo Mota, e o senador Eduardo tem participado disso, para que nós tenhamos uma comissão permanente que trate da implementação da reforma tributária, para que nós possamos ver o impacto cada ano que vai se passar. Nós vamos começar agora em 2027, já com o CBS. Então, já faz um tempo as coisas estão começando a acontecer. A notícia que eu tive do ministro Haddad é que o sistema de split payment, o sistema que vai suportar a cobrança de imposto no Brasil, já é um sistema que vai ser 10 vezes maior do que o PIX, por conta dos números de transação. Então, é extremamente relevante o que nós estamos falando aqui. E, por fim, trazer aqui a nossa... Aí, relator, e aí relator tem que ouvir mais do que falar, por isso que eu fiquei falando mais sobre tributação aqui do que inteligência artificial, né? Mas esse é um outro tema que é extremamente relevante, está na nossa pauta. Nós estamos agora no meio do curso das audiências públicas, né? Alguns aqui já me procuraram, inclusive, que estão com requerimentos aprovados para se manifestarem nas audiências públicas. Hoje mesmo nós vamos ter uma audiência pública, agora às 13h30, e a ideia nossa é que a gente possa buscar a legislação mais efetiva para o país. Eu sei que é tudo novo, né? Acho que tecnologia não se regula, porque ela sempre estará à frente da velocidade, e o desafio dos parlamentos e dos governos no mundo todo é exatamente a velocidade de resposta para tentar dar um suporte, né, de segurança jurídica num tema tão importante. Mas inteligência artificial não é o futuro, né? Nós já estamos vivendo isso todos os dias de nossas vidas, né? Então, esse é o desafio que nós temos para ter uma regulação que se permita promover a inovação, que o Brasil, e vocês são fundamentais nisso, nós não teremos a inteligência artificial sem infraestrutura. Então, essa infraestrutura é fundamental para que a gente tenha não só a segurança que nós precisamos, mas também que a gente possa coibir a insegurança, como aqui o Alberto falou, que é, para mim, uma notícia muito triste, né? Você ter num país como o nosso a quantidade de toneladas de cabo que foi roubada, e fora o que a gente sabe que acontece, infelizmente, no nosso país, com atividades criminosas que tentam e já se imiscuir, né, na própria atividade privada, como a gente tem visto recentemente, e que aí cabe ao Estado brasileiro reagir de forma muito firme a isso, para que nós possamos, porque também não vai ter regulação que tenha efetividade se a gente não tiver uma infraestrutura que dê suporte a isso e que esteja regulada. Então, a mensagem que eu deixo por fim é que nós estamos à disposição para fazer essa grande parceria. Nós temos um compromisso com o senador Eduardo Gomes, do texto que nós estamos tratando. Nós estamos fazendo praticamente em conjunto, para que esse texto possa, ainda no final desse ano, voltar ao Senado Federal e possa ser aprovado rapidamente, trazendo isso, um ambiente que traga inovação, se permita que o Brasil seja não um consumidor de energia, de inteligência artificial, mas também seja um fornecedor para o mundo de processamento de dados como um todo, e que também a gente possa garantir os direitos fundamentais do nosso cidadão, tudo aquilo que uma sociedade deseja ter com tranquilidade e segurança. E eu espero que a gente possa inovar nessa legislação para ser referência para o mundo todo. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Agora convidamos, então, o senador Eduardo Gomes para a sua mensagem. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui assistindo esse evento presencialmente e os que estão
pelas redes sociais, acompanhando. 25 anos do painel Telebrasil, e como a gente já está falando aqui depois da fala da ministra Esther, né, do Guevara, do meu querido amigo Aguinaldo Ribeiro, do doutor Griselli, que vai assumir hoje a Telebrasil, então sou o 5º orador, e depois virar o ministro Frederico Siqueira, eu fico olhando aqui nos anos de mandato, quando cheguei em 2002, e tive junto com amigos, né, nos primeiros painéis, com o Júlio Semeghini, que está aqui, com o Fernando Bezerra, com amigos de toda uma atividade parlamentar. E o que passou de lá para cá, né, eu tive 2 vezes nas presidências de comunicação, de comissão de comunicação, na Câmara e no Senado, tendo a oportunidade de conviver com pessoas como Juscelino Filho, que fez um grande trabalho no Ministério, tendo amigos, grandes amigos, participando desse setor. E depois a atividade parlamentar. Eu ando meio encucado com esse negócio de inteligência, então, por inteligência cerimonial, eu vou cumprimentar a Larissa Alvarenga, porque com certeza ela vai cumprimentar todo mundo, porque ela está falando o nome de todo mundo, e queria passar um pouquinho para fazer algumas considerações do que foi dito aqui e do que a gente tem como desafio pela frente. Primeiro, uma instituição muito articulada, com a presença constante de todos do setor, com um relacionamento legislativo e executivo de alta qualidade, compromisso, seriedade, assim as outras instituições ligadas aqui, está ali o Ferrari e outros amigos, sempre contribuindo. Na função de relator, quando eu exerci essa função no Senado, tive a oportunidade de receber apoio de várias instituições, de vários players do setor. Me lembro muito bem do último encontro com o José Félix, presidente da Claro, e algumas dúvidas que tínhamos sobre a primeira fase do relatório de inteligência artificial. Enfim, esse ambiente, essa participação hoje aqui, me honra muito por representar o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado do Congresso Nacional, já pela 2ª vez, no momento em que o país precisa de muita capacidade de diálogo. Estamos vivendo tempos difíceis e diferentes. Alguns aqui já me ouviram dizer que a minha grande preocupação hoje é que o Brasil está cheio de especialistas em fatos inéditos. Você liga a televisão, tem um monte de gente falando sobre uma coisa que nunca aconteceu e, por curioso, falam com muita certeza sobre aquilo que é incerto. Quero cumprimentar os novos diretores da Anatel e também o Baigorre. Se tem uma coisa que eu acho que a gente vai ter que providenciar, ministro Frederico, no Congresso Nacional, sobre as agências reguladoras, é uma faixa de transição. Não é possível que o Congresso viva de temporadas de agências. Foram 27, 32, 34, e você chega no Congresso, está mais ou menos ali funcionando um jogral, cada um fala de uma agência, de um setor, de um jeito, e eu acho que a gente precisa estabelecer uma faixa de transição para substituição de diretores, porque da última vez, em algumas agências, a gente aprovou diretores que tinham que ter tomado posse no dia 25 de março. Então, é preciso corrigir essa falha. Com relação à inteligência artificial, os novos desafios que agora estão sob a coordenação do nosso querido deputado Aguinaldo Ribeiro, é uma matéria que está justamente na responsabilidade do parlamentar, que tem experiência, temperança, vários momentos de liderança no processo, principalmente recente, da reforma tributária. Concordo absolutamente com tudo que o deputado Aguinaldo falou. A gente sai da reforma tributária debatendo há mais de 20 anos e aí logo em seguida enfrenta a questão do IOF e as outras dúvidas. Por isso, também reforço que, com o presidente Davi, que deveremos ter uma comissão mista permanente para acompanhar. E na área de inteligência artificial, proteção de dados e segurança cibernética, também já há um requerimento assinado para que a gente tenha essa comissão para acompanhar essas mudanças todas. São muitos desafios, são
e devem ser encarados com otimismo, com competência, e aqui é o ambiente adequado para a gente defender essa capacidade de diálogo e enfrentar. Eu termino sempre com a minha fala das impressões que tive esses 2 anos falando sobre inteligência artificial, de que a gente precisa encarar o futuro, seja ele qual for. É um assunto que, desde o primeiro dia, diziam que era impossível tramitar, impossível votar, e a gente vem votando e entendendo que, 6 meses depois da primeira aprovação, o importante não é o que aconteceu, é o que não aconteceu. São as visões pessimistas que não se confirmaram. Mas eu tenho certeza que, nesse arremate agora, o nosso querido Aguinaldo e a Câmara, faremos isso juntos, vamos entregar uma legislação equilibrada para o país. Quem me conhece aqui, muitos já ouviram isso, a gente conseguiu enfrentar esse debate sobre inteligência artificial pelo simples fato de que todo o meu medo tecnológico eu gastei, é culpa de vocês também, eu gastei todinho no fax. O dia que eu vi um fax funcionando, eu falei, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, a gente continua com muita fé, trabalhando. Parabéns, Telebrasil, parabéns, Guevara, parabéns, Griseli, a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, senador. Aproveitamos para agradecer a presença de todos e agora convidamos, então, para fazer o uso da palavra o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar e já agradecer o convite ao Christian e agradecer também, Christian, pela sua gestão à frente desses 2 anos da Telebrasil e agradecer pela parceria que a Conex tem com o Ministério das Comunicações e com o governo federal. Sabendo que é muito importante para nós essa parceria, por entender a importância do setor e como o setor produz no Brasil. Desde já, dar as boas-vindas e a boa sorte ao Alberto Griseli pela condução nessa próxima gestão à frente da Conex. Gostaria de saudar o senador amigo Eduardo Gomes, parceiro aí nas iniciativas do Legislativo com relação às pautas do setor de telecomunicações, ao deputado Aguinaldo Ribeiro, também que tem uma grande missão na relatoria do projeto de lei da inteligência artificial. Gostaria de saudar em especial o amigo Juscelino Filho, ex-ministro, deputado federal, que fez um belíssimo trabalho ao longo desses últimos anos do Ministério das Comunicações, fortalecendo, sim, o setor, preocupado com o desenvolvimento do setor e com a iniciativa do FUST. Eu acho que deixou uma marca registrada que, depois de vários anos, ou depois de muito tempo, conseguiu destravar o recurso do FUST, tão importante para o tema de inclusão digital e o fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações do Brasil. Gostaria de saudar o Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, representando o presidente e ministro Geraldo Alckmin, o Henrique Miguel, secretário de Transformação Digital do Ministério de Ciência e Tecnologia, representando a ministra Luciana Santos, e o Aloysio Lopes, secretário de Mudança de Clima do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado pela presença, saudar e já parabenizar os novos conselheiros da Anatel, o Edson Holanda e o Otávio Pieranti, e colocar à disposição do Ministério nessa parceria importante entre a Anatel e o Ministério das Comunicações. Saudar a presença do José Félix, presidente da Claro, como também o Fabinho, grande parceiro e que contribui bastante com o setor, o presidente da Telebrás, André Leandro, parceiro, o Hermano Tessius, nosso secretário de Telecomunicações, que também vem nos ajudando muito nesse tema do fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. O presidente do Conselho de Administração da Telebrás, Júlio Semeghini, vocês conhecem muito bem, um grande guerreiro do Legislativo que agora está nos ajudando no Conselho de Administração da Telebrás. Flávio Santos, da EACE, presidente da EACE, e o senador Fernando Bezerra Coelho, também um grande quadro da política que está dando a contribuição para o setor, muito importante.
além dos servidores do Ministério das Comunicações, da Anatel, os profissionais da iniciativa privada, de onde eu vim. Eu tenho mais de 26 anos do setor do telecom e, por circunstâncias, estou aqui hoje no Ministério das Comunicações. Saudar a imprensa, que contribui muito, uma imprensa muito especializada, que dá visibilidade ao que a gente faz, e a nossa ideia é estar cada vez mais próximos, fortalecendo e tendo uma comunicação única para poder aí mostrar o quanto é importante esse setor e quanto a gente precisa divulgar as iniciativas. E além dos patrocinadores, que são responsáveis também pela execução desse painel. Senhoras e senhores, assim como foi falado, a gente precisa de muito diálogo, colaboração e visão de futuro, que é assim que a gente está tentando conduzir o Ministério das Comunicações nesses pouco mais de 4 meses que a gente vem à frente dessa pasta. É uma grande honra participar dessa abertura e poder compartilhar esse espaço com representantes de um setor que tem sido muito estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Sob a gestão do governo do presidente Lula, o setor de telecomunicações tem recebido atenção especial, reforçando o seu papel na promoção da inclusão digital e no desenvolvimento social. O nosso principal propósito, como ministro das Comunicações, é ampliar a inclusão digital no Brasil, com novas tecnologias, levando conectividade aos cantos e recantos desse país territorial, como também fortalecer toda a nossa infraestrutura de telecomunicações, no âmbito de fibra, satélite, data center e cabos submarinos. O setor sempre foi responsável por trazer tecnologia e inovação para o Brasil. E hoje sua relevância vai além da economia. Telecomunicações são essenciais para o exercício pleno da cidadania, porque permitem que milhões de brasileiros tenham acesso a serviços públicos, oportunidades de trabalho, capacitação, educação e saúde. Os números comprovam a relevância do setor de telecomunicações para a economia, assim como o Guebara falou mais cedo. Segundo dados do CAGED, o Ministério do Trabalho e Emprego, o setor registrou um aumento de 4,5% nas contratações no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Se olharmos 2024, foram contabilizados mais de 527 mil empregos diretos. No mesmo período, os investimentos somaram 34,6 bilhões de reais, baita de investimento em infraestrutura no Brasil, enquanto a receita bruta superou os 318 bilhões. Além disso, o setor recebeu só no primeiro semestre de 2025 mais de 3,3 bilhões de dólares de investimento. Ainda é um setor atrativo e o nosso país também. Um crescimento de 6,5% em relação ao ano anterior. Esses números evidenciam não apenas a viabilidade do setor, mas também sua contribuição decisiva para o desenvolvimento econômico do Brasil. No Ministério das Comunicações, temos trabalhado para que esse desenvolvimento esteja sempre alinhado ao atendimento da população e à inclusão digital. Pela primeira vez, o novo PAC incluiu um eixo exclusivo de inclusão digital, coordenado pelo nosso Ministério, que prevê mais de 23 bilhões de reais em investimentos. Isto está permitindo a ampliação de projetos transformadores, como as infovias que o Guebara falou mais cedo. O maior projeto de conectividade subfluvial do planeta, que está levando internet de qualidade a comunidades ribeirinhas, promovendo dignidade e inclusão, especialmente no norte e nordeste do Brasil. Esse projeto será referência no COP30. Todos os senhores que estarão presentes vão poder perceber o quanto esse projeto será referenciado lá naquele âmbito do maior evento de sustentabilidade global que acontecerá em Belém do Pará em novembro. Outro ponto fundamental é que este recurso também está proporcionando a conexão de escolas de educação básica em todo o Brasil por meio da Estratégia Nacional das Escolas Conectadas. Já alcançamos uma meta superior a 60% com a participação de todos os senhores aqui. Quem conseguiu a captação do FUST, que contribuiu também com esse programa de inclusão, que é uma das prioridades do governo do presidente Lula, que é melhorar a conectividade significativa das nossas escolas ao longo do Brasil, porque ainda existe muita escola, muita unidade que ainda não tem conectividade. Também estamos reforçando as políticas estruturantes que vão definir o futuro das telecomunicações do Brasil. Conectividade nas rodovias é um tema muito importante, muito demandado pela população, como também preparar a infraestrutura do futuro para a inteligência artificial, que vai necessitar
muito tráfego de dados, muito armazenamento de dados, e como é que a gente vai pensar a nossa inclusão e os nossos data centers, e para isso que a gente lançou nos últimos 15 dias uma tomada de subsídios para ouvir o mercado com relação ao que a gente precisa fazer para se tornar mais atrativo em termos de infraestrutura para receber todos esses equipamentos tecnológicos que estão por vir para o Brasil, assim como o deputado Agnaldo falou, com a reforma tributária e com a ampliação do PIX, o Brasil será o centro das atenções em termos de volume de tráfego de dados que será gerado aqui no nosso país. E a partir daqui, deputado, a gente pensa que a gente sim vai poderá exportar serviço de inteligência artificial, como também armazenar dados aqui e fazer uma grande nuvem nacional. Da mesma forma, conduzimos a tomada de subsídios para a política nacional de cabos submarinos. É um tema muito importante que agrega a nossa infraestrutura através dos nossos oceanos para fortalecer a nossa redundância na transmissão de dados. São medidas que fortalecem a nossa infraestrutura digital e que asseguram a competitividade para o Brasil. Senhoras e senhores, o Ministério das Comunicações é hoje uma pasta estratégica na Esplanada. A gente interage e converge com demais pastas e a gente está centrado como sendo uma pasta de infraestrutura do governo brasileiro, porque garante o acesso de conectividade a milhões. E é a partir dela que conseguimos proporcionar melhor educação, mais saúde, mais cidadania e mais oportunidades para muitos. A força do setor, os senhores que representam, combinado ao compromisso do nosso governo, o governo do presidente Lula, em acabar com a exclusão digital, nos dá a certeza que estamos construindo um Brasil mais conectado, mais justo e mais preparado para o futuro. Então, senhoras e senhores, a nossa prioridade, como eu falei anteriormente, é priorizar e ampliar a inclusão digital. A gente sabe que o Brasil é muito grande, país territorial, precisa de muito investimento em fibra ótica em mais de 15% do país, e com certeza essa parceria com a iniciativa privada é que vai fazer acontecer, fazer com que a gente chegue nos cantos e recantos. Além disso, soluções satelitais é outra prioridade nossa. A gente tem urgência para conectar o Brasil e a gente sabe das limitações. Então, o Ministério das Comunicações também está em busca de soluções satelitais mais rápidas para que a gente consiga aumentar a nossa capilaridade de atendimento. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela parceria, Guebara, Griseli, e a gente fica à disposição para que a gente tenha uma Conexis mais forte, um setor mais produtivo e mais forte, para que a gente consiga conectar todo o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Essa foi a abertura do painel Telebrasil Summit 2025. Peço a todos no auditório que permaneçam sentados enquanto a mesa se desfaz e peço uma salva de palmas aos nossos convidados, nossas autoridades. Vamos registrar esse momento com uma foto oficial aqui no evento.